Essas manifestações culturais do Brasil fazem parte da identidade do nosso povo. Elas são transmitidas de uma geração para outra por meio da religião, da culinária, do vocabulário e principalmente das artes populares. Estamos de volta com o Curta em Cena e aqui no estúdio a gente está com o cineasta e historiador maranhense Denis Carlos. Obrigada, Denis, pela sua presença aqui no Curta em Cena. Você trabalha bastante nas suas obras também com as manifestações culturais brasileiras. Por que você fez essa opção? Então, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no programa. Acompanho sempre vocês. E, assim, isso está muito ligado às minhas influências, assim, principalmente do cinema. O professor Murilo Santos, que desenvolve um trabalho já há um certo tempo, né? Em São Luís e assim no Brasil enquanto cineasta, filmando também essas manifestações populares, né? Coisas da cultura popular. E por conta também de uma certa vivência, trabalhei durante 2 anos no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho e foi uma imersão assim muito completa em vários aspectos assim dessa coisa da cultura popular. Então a gente ia em terreiro, quando era tempo de tambor, época de São João a gente visitava barracão de Bumba Meu Boi. E essa vivência pelo lado, digamos, da academia, do estudo e de conhecer uma determinada faceta, digamos assim, dessas manifestações, faz com que eu sinta a necessidade de aos poucos, tentar mostrar a minha visão a respeito daquilo. Né, uma visão mais, digamos, mais prática e mais imediata e de um alcance maior, como é o caso do audiovisual. Então, parte daí, na verdade. A gente está exibindo no nosso programa um filme que fala também de uma manifestação popular, né? Eu queria que você comentasse um pouco esse filme, inclusive essa escolha da Cecília de fazer isso como uma animação, ao contrário do que você faz, que é documentário. Eu acho fantástico, porque assim, a animação, ela tem, lógico, como a linguagem audiovisual tem um alcance muito grande, né? Em termos de pessoas, mas a animação, ela consegue alargar isso, porque no caso, por exemplo, do Salu e o Cavalo Marinho, bom, é desenho, né? E, nossa, isso tem um caráter educativo, né? Vendo por esse lado, um caráter educativo assim tão lindo e tão marcante, porque tu consegue pegar uma manifestação como o Cavalo Marinho, que de repente pode, bom, não tá de fácil acesso a determinada faixa etária, e trazer isso para a criança de uma forma que ela perceba como isso é mágico. Isso, no caso, o Cavalo Marinho, né? Como a história de uma pessoa como o mestre Salustiano, colocada dentro dessa linguagem do audiovisual, e especificamente dentro da animação, como ela tem uma magnitude, uma beleza, né, retratada através da animação da Cecília, que encanta, e isso faz com que uma linguagem que já tem um alcance muito grande, como é o cinema, como é a produção audiovisual, consiga alargar ainda mais suas fronteiras. Porque você coloca a criança ali em contato não só com o cinema, com aquilo que é feito em termos de produção, quanto em relação a essas manifestações da cultura popular, que são vistas de outra forma, de uma forma mais condensada, né? E no caso do Salu, falando especificamente do mestre Salustiano, né? Enquanto artista popular aí, nacionalmente conhecido e mundo afora também, porque mestre Salustiano é um ícone, né? E isso traz para dentro de casa, isso traz para a escola, isso traz para o cotidiano infantil essa ludicidade, essa cor e essa leveza, né? Que não que necessariamente precise dessa leveza, mas traz essa forma lúdica de conhecer algo através de um novo olhar, de uma nova forma de mostrar. Acho magnífico. Agora a gente vai ver um trecho do documentário Iemanjá pela Última Vez, dirigido pelo Denis Carlos. No curta, conhecemos a história de Carol, uma jovem que, após ter uma visão de Iemanjá, passa a sair vestida como a orixá na festa de Nossa Senhora da Conceição, em São Luís do Maranhão. Quando eu dei por mim, eu tinha chegado em um lugar, no fundo do mar, era tudo branco, assim, bem brilhoso, assim, tudo lindo. E
estava lá. Denis, a gente estava falando sobre essa questão de levar essas histórias para as crianças. E a gente vê nas escolas que o folclore brasileiro, por exemplo, é tratado muito ainda naquelas figuras clássicas do Saci, do Boitatá. E muitas crianças no Brasil não conhecem essa cultura, essas manifestações populares. Você acha isso também, que falta fazer um ensinamento mais amplo do que é a cultura popular no Brasil? Não diria que um ensinamento, né? Porque, bom, como cultura popular a coisa está aí, né? Você vive ela no seu cotidiano e de uma forma talvez mais acentuada em alguns locais, em outros locais talvez não tanto, mas ela está aí, ela é essa forma de viver das pessoas. Bom, é cultura popular. Talvez o que falte um pouco, na verdade, é essa nova forma de mostrar, por exemplo, como o Salu mostra, com uma nova linguagem, com novas técnicas e com outros personagens que são não só aqueles que estão assim, que a gente está acostumado a ver sempre nos livros didáticos, por exemplo. Bom, está sempre o Saci, ou então está só sempre o Boitatá. Assim, alargar um pouco mais, porque assim, o Brasil é muito grande, cara. E Tâmara, há essa necessidade, principalmente nos dias de hoje, de alargamento dessa visão e de pegar outras referências que não só as mesmas, né, que são utilizadas, para fazer com que a gente perceba cada vez mais, principalmente as crianças, porque isso é muito importante, né, essa parte educativa, para fazer com que elas também tenham contato com isso e percebam, nossa, é muita coisa mesmo. O Brasil é muito grande, então, em termos de cultura popular, nem se fala. Então, talvez não que seja necessário uma nova forma de ensinar, mas uma nova forma de mostrar com os novos recursos que a gente tem atualmente disponíveis, que estão aí, né? E você acha que essa cultura da manifestação popular, ela está conseguindo ser transmitida no Brasil, apesar da gente estar vivendo um momento que tem novas tecnologias, que tem um novo modo de viver? A cultura popular tem uma forma muito específica de ser passada, né? No cotidiano, através das gerações, né? Essa coisa do pai que ensina ao filho, essa coisa da mãe que repassa para os filhos também, principalmente, né? Mas são tempos difíceis e, apesar de todos os recursos que a gente tem hoje em dia, eu acredito que tem sido cada vez mais difícil, o que se torna um paradoxo, né? Tem sido cada vez mais difícil se perceber que essa multiplicidade do Brasil mesmo enquanto país, essa multiplicidade da população de crenças, de credos, de opções políticas, de sexualidade, de várias questões, tem sido cada vez mais difícil e as pessoas perceberem que isso é natural, né? Faz parte do ser humano essa diferença, essa multiplicidade faz parte do que é realmente ser um ser humano. Então, eu acredito que, apesar de todos os recursos, apesar de toda a dinamicidade, mas hoje em dia a gente está encontrando cada vez mais uma certa dificuldade de se perceber essa diferença dessa multiplicidade. Essa intenção de mostrar essa multiplicidade também guiou você nesse filme sobre Iemanjá, por exemplo? Ele tem uma história específica, né, desse curta, que é um curta que me traz muita felicidade, assim, do começo até hoje. E sim, tem essa intenção também, né, porque apesar de não ser um filme sobre a festa de Iemanjá, como tu já falou, dentro da festa de Nossa Senhora da Conceição, do Terreiro Fé em Deus, lá da casa de Mãe Eusita, do bairro do Sacavém, é uma entidade, um orixá que está inserido dentro da festa. E assim, você não vê o mar na festa, em momento nenhum, né?
Então, é uma outra forma em que esse personagem, no caso da obra audiovisual, esse personagem ele aparece num contexto urbano, né? Você não tem um som de mar, você tem sim no depoimento da Carol, através da visão dela, e tudo parte daí. Através da visão dela, ela veio Iemanjá no mar e vai no mar, e lá ela é coroada pela própria orixá. Mas assim, essa nova forma ou uma outra forma de olhar essa entidade e essa manifestação da entidade é que eu percebo também que é um dos aspectos importantes, porque normalmente a gente tem a figura de Iemanjá sempre ligada ao mar, claro, né? Está ligada ao mar, mas especificamente nessa festa e nesse caso da Carol e dessa missão dela de 7 anos, está ligado à questão do terreiro, da festa específica, que não é uma casa que está próxima ao mar e nem o personagem necessariamente tem que estar ligado naquele momento ao mar. Por que você escolheu a Carol como ponto de partida aí para mostrar essa manifestação? Pela internet mesmo, conversando no Getal, que eu tive uma visão quando eu era bem pequena e tinha febre, não sei o quê. E aí mamãe teve que me levar no terreiro para poder fazer uns benzimentos. Mas a história toda começa porque eu tive uma visão que Iemanjá me coroava no fundo do mar. E aí parte daí. Ela tem o início, essa história tem o início aí, através dessa conversa. E através dessa comunicação e da interpretação dessa visão pelos mais velhos é que vem a compreensão. Olha, Carol precisa sair de Iemanjá na festa de Conceição. Então, surge daí, pelo fato de tudo ter começado com ela especificamente. Denis, obrigada pela sua presença aqui no Curta Esse Ano, foi uma honra receber você. Eu que agradeço o convite, assim, acho que o programa vem suprir uma lacuna e vem saciar, assim, uma sede dessa coisa do curta-metragem, da gente estar discutindo e estar colocando para as pessoas que estão assistindo a gente os assuntos e de uma forma bem prática, bem dinâmica. E oxalá o programa tenha ainda muitas versões, muitos anos pela frente, independente da situação política, mas que ele se mantenha forte e que mais pessoas possam vir a essa casa que é linda falar das suas produções. Obrigado, Tâmara. Obrigado a toda a equipe. Obrigada. E o Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras da entrevista no nosso site. Semana que vem tem mais. Até lá!